Oi, gente! A gente tá na segunda aula da nossa maratona. Hoje eu tô super empolgada porque é dia de receita. Eu vou ensinar vocês a fazer um coração lapidado de chocolate com recheio de trufa e morango. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Prestem atenção, não percam nenhum detalhe dessa receita. Eu espero que essa receita inspire vocês, eu espero que ela desperte aí a criatividade, que ela traga motivação e que vocês aproveitem muito essa receita. Ela é versátil, esse recheio dá para vocês utilizarem em diversas outras preparações. Eu tô disponível lá no Telegram para tirar as dúvidas de vocês, qualquer coisa pode me chamar. Então, vamos lá! Antes de começar, eu queria falar para vocês que existem dois tipos de chocolate. O chocolate nobre e o chocolate cobertura. O chocolate cobertura, ele não pode nem ser considerado chocolate, porque ele tem menos de 25% de massa de cacau e ele tem uma grande quantidade de gordura hidrogenada. Então ele é mais resistente ao calor e ele anula o processo de temperagem. O que é o processo de temperagem? É aquele famoso choque térmico que a gente tem que dar nos chocolates nobres. Mas se você não quiser usar um chocolate nobre, não quiser dar o choque térmico, você pode usar o cobertura. Eu conheço no mercado vegano gluten free as marcas Tenuva e Gobeche, que tem esse chocolate cobertura, tá? A gente vai usar no vídeo o chocolate nobre, um chocolate que precisa dar choque térmico e um chocolate que, quando ele é manuseado, manipulado corretamente, ele tem uma coisa chamada snap. O snap é aquela quebra seca, ele quebra tec, e quando você coloca na boca ele derrete. E aí, para atingir esse snap, eu vou ensinar para vocês uma técnica de temperagem bem simples e a que faz menos sujeira. Para fazer a casquinha, a gente vai precisar de 100 gramas de chocolate em barra picado e 1 grama de micril. O micril é manteiga de cacau em pó. Então, vamos derreter o nosso chocolate no micro-ondas. Importantíssimo colocar na potência média de 30 em 30 segundos. Então, vamos colocar 30 segundos na potência média. A gente vai tirar, vai mexer esse chocolate, mesmo que ele não tenha derretido nada. Mexe um pouquinho nele, porque com o próprio calor do vidro ele vai começar a derreter. Se vocês deixarem ele lá parado no micro-ondas, esquentando, 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 até derreter por completo, vocês vão acabar queimando o chocolate. Aí vai perder, depois que queimar não dá para reutilizar, tá? Então tenham paciência. Aí eu repeti o processo 3 vezes até que ele derretesse por completo, sempre mexendo e aproveitando o calor do vidro para derreter esse chocolate aos poucos. Para o processo de chocolate, o termômetro é fundamental. Então, a gente vai derreter esse chocolate entre 45 e, no máximo, 50 graus. Menos de 45 graus, a gente não desalinhou os cristais o suficiente para ter um resultado bom quando a gente for fazer o processo da temperagem. E mais de 50 graus, a gente vai queimar o chocolate. O chocolate ele é composto de cristais estáveis e instáveis. Quando a gente aquece o chocolate, derrete ele, a gente desalinha todos esses cristais. E o processo de temperagem de choque térmico serve justamente para realinhar os cristais. E aí, por isso que é fundamental a gente respeitar a temperatura do chocolate. Pode ser que exista variação de temperatura de uma marca para outra. E aí é sempre bom também dar uma conferida com o fabricante. Os chocolates sem leite, que a gente geralmente utiliza, eles funcionam bem nessa temperatura que eu tô passando para vocês. Então, vocês vão derreter o chocolate entre 45 e 50 graus, para depois a gente abaixar essa temperatura para entre 34 e 32 graus para a gente poder colocar na forminha. Como que a gente vai abaixar a temperatura desse chocolate? Existem diversos tipos de choque térmico de temperagem. Tem aquele que é no mármore, você despeja o chocolate no mármore e vai manuseando ele ali até ele baixar a temperatura. Tem a técnica de adição, tem o banho-maria invertido. Mas hoje, para vocês, eu vou ensinar a técnica do micril. Você não pode colocar o micril nesse chocolate quando ele estiver entre 45 e 50 graus. Você tem que esperar ele baixar para 38 graus, para que você possa adicionar o micril e ainda aguardar novamente até 34 ou 32 graus para você poder colocar na forminha. A vantagem do micril é que ele te dá uma segurança um pouco maior, ele traz uma estabilidade um pouco maior para esse chocolate
E você não precisa fazer muita sujeira, você não precisa de muitos equipamentos, certo? Então você vai simplesmente ficar mexendo o chocolate. Depois que ele atingir entre 45 e 50 graus, você mexe com a maior paciência do mundo até ele estar em 38 graus. Chegou em 38 graus, adiciona o Micril, continua mexendo vigorosamente para ele dissolver bem e para ele chegar a 34, 32 graus. Ele abaixa rápido a temperatura, a gente está trabalhando com uma quantidade pequena de chocolate, vocês não vão ter dificuldade, não é um processo demorado. Na minha opinião, é o mais simples e seguro para quem está começando a trabalhar com chocolate. Quando essas temperaturas não são respeitadas, vocês não têm um resultado de chocolate com o snap, que eu falei para vocês, e aí fica aquele chocolate derretendo quando sai da geladeira, sabe? Fala, eu fiz o chocolate e não deu certo, não tem brilho, meu chocolate não tem brilho, meu chocolate fica derretendo, não segura o recheio, fica melecando a mão. É porque não respeitou a temperatura e não fez o processo de temperagem da maneira correta. Então, pausa para recapitulação. Vamos aquecer o chocolate entre 45 e 50 graus, nem menos de 45, nem mais de 50 graus. Vamos mexer até esse chocolate abaixar para 38 graus. Enquanto ele estiver em 38 graus, a gente vai acrescentar o Micril, continuar mexendo vigorosamente até que essa temperatura caia para 34 ou 32 graus. Então, o chocolate a 34 graus, é hora de colocar na forminha. Essa forminha é da Porto Formas, ela é do tamanho de 200 gramas de coração lapidado. E se vocês olharem, todas essas forminhas de 3 partes, ela já vem com uma indicação do nível do chocolate. Então, a quantidade de chocolate que você tem que colocar já tem um indicativo ali. Aí, depois que você colocar o chocolate, você vai dar umas batidinhas para tirar o ar. E depois acomodar as outras 2 partes da forma. Essa forma, ela tem 3 partes. Tem a parte de fora, tem uma parte do meio que tem tipo um siliconezinho e aí depois a outra parte interna. Aí só verificar, prestar atenção que o chocolate preencheu todas as cavidades e aí colocar na geladeira. E aí, enquanto o nosso chocolate cristaliza, a gente vai fazer o recheio. A gente vai precisar de 100 gramas de chocolate derretido, 50 gramas de leite de coco e 10 ml de alguma bebida alcoólica. Vocês podem usar conhaque, rum, vodka, o que vocês quiserem. Se não quiser colocar também não precisa, tá? É opcional. Esse chocolate foi derretido a 45 graus, mas não é necessário dar o choque térmico nele para fazer o recheio. É só derreter. E aí misturar todos os ingredientes com o auxílio de um fouet. Eu tenho esse pequenininho aí que facilita a minha vida. Foi uma das melhores coisas que eu comprei na cozinha. Misturar bem. E aí esse recheio vai ter que descansar fora da geladeira, por 12 horas. E aí, pra saber se o chocolate tá na hora de tirar da forminha, é só você perceber se ele destacou sozinho. Se ele sair da forminha de uma maneira fácil, é porque ele tá pronto. Se você tiver qualquer tipo de dificuldade para tirar ele da forma, é porque ainda não tá na hora. Quando a gente tira da geladeira, é legal deixar a forma ainda em cima por alguns minutinhos, porque ela vai proteger o chocolate do choque térmico da geladeira para a temperatura ambiente. Aí vocês podem até perceber que a forminha ela até vai ficar meio encebada, assim, meio úmida, que ela vai pegar toda a umidade do ambiente na forminha e não no chocolate. Então, quando tirar, deixa a forminha lá um pouquinho, para o chocolate não pegar a umidade do ambiente logo de cara. Casquinhas prontas, a gente vai acomodar eles de volta na forminha para poder rechear. E o nosso recheio, depois que ele descansar, ele vai ficar mais firme. Ele vai continuar cremoso, mas ele vai ficar firme. Porque a gente não pode ter um recheio muito mole, porque você imagina uma pessoa quebrando um coração desse tamanho de chocolate com recheio muito líquido, né? O recheio ele tem que estar cremoso. Aí a gente vai colocar o recheio no saco de confeitar para facilitar a nossa vida. Aí a gente vai caprichar nesse recheio, intercalando a nossa trufa de chocolate com os morangos picados, deixando esse coração bem recheado.
E o importante agora, nesse momento, é você não deixar o recheio chegar lá na bordinha da casquinha, porque senão quando a gente for selar o coração, quando a gente for fechar ele, corre o risco do recheio vazar. Então a bordinha de chocolate, a casquinha tem que estar limpa, sem recheio. Para selar, a gente vai usar o chocolate temperado novamente. Não se esqueçam que tem que fazer o processo de temperagem de novo para poder fechar o coração. Se vocês colocarem um chocolate sem temperagem aí, ele vai derreter e o seu recheio vai vazar todinho. Então, é só se certificar que o nosso chocolate tá bem fechadinho, bem seladinho e levar ele na geladeira para endurecer essa última parte da nossa casquinha. Bom, nossos corações prontos, agora a gente vai fazer uma decoraçãozinha. Vou pegar pó comestível dourado e passar no coração de uma maneira aleatória mesmo, para ele ficar bem manchado assim, dando ênfase para os vincos do coração, e fica um trabalho super legal, fica com uma cara meio de envelhecido assim, fica muito bonito. Agora a gente vai cortar essa maravilhosidade para ver como que ficou por dentro, para vocês verem como esse recheio é cremoso. Vocês não fazem ideia do aroma desse chocolate. E a gente se vê amanhã na nossa terceira aula.